Abaixa a cabeça, mexe o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Manda essa tristeza embora. Está entrando no ar, aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Estrelas do Samba, com Atoy Jackson. Olá, gente, eu cheguei! Atoy Jackson. Olá, delícia! Que babado, filhinho! Cheguei, tia, chegou, maravilhosa, Estrelas do Samba começando hoje o programa, tá certo, filhinho? E lembrando que hoje Estrelas do Samba recebe um rei Momo. Isso mesmo, ex-rei Momo do Carnaval, que tem histórias e histórias mirabolantes para contar e incentivar você. Isso mesmo. Quer participar? Tá aí, ó. Clica lá, www.radiotropicalwebbrasil.com.br ou o nosso WhatsApp, que é 21 97 159 1211. 21 97 15, isso, 20... Peraí, deixa eu voltar que eu me embolei aqui. 97159-1211. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você, filhinho. Vamos combinar? Tá aí, gente. Para você que tá ligando o rádio agora, para você que é musa, para você que é muso, para você que é destaque, para você que é rei ou rainha, o programa Estrelas do Samba tem o cunho de divulgar o seu trabalho. Até porque já estamos na fase de quê, meu amor? Estamos na fase de pleitear espaço dentro da escola de samba. É isso? E aí fica difícil. Como é que eu vou fazer, Latoy? Como é que eu faço para, de repente, me tornar uma musa, um muso? Eu não sei. Então, você ouvindo a programação, essas pessoas, personalidades que vêm para cá, te dá altas dicas de como pleitear isso dentro de uma escola de samba, dentro de uma agremiação. Bom, eu, inclusive, hoje recebi uma fantasia, né, um protótipo de uma fantasia, e me colocaram como muso. Eu nem sabia dessa história, olha que babado. Então faça o seguinte, você, musa, muso, rei, rainha, destaque, quer pleitear um lugar dentro da sua agremiação? Faça o seguinte, ouça-nos, tá? Ou marque uma entrevista, isso, marque uma entrevista com tudo bonitinho, tudo direitinho, com edição personalizada, se você quiser ter a edição personalizada dessa entrevista, também pode fazer, tá certo assim? Vamos fazer o seguinte, e o nosso convidado de hoje é ele, Milton Júnior. Vamos de música e a gente volta já já, hein? Que maravilha, gente, que samba, hein, gente? Brincadeira. Olha, eu tô aqui em off conversando com o Milton Júnior. Gente, o que é isso? Ele vai contar pra gente. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente aí. Boa tarde, obrigado sejam pelo bem-vindos. convite. Sejam bem-vindos ao programa Estrelas do Samba. E vamos começar a conversar um pouquinho falando da sua infância. Você pensava, você sempre gostou de carnaval? Você sempre foi envolvido com carnaval quando criança? E aí despontou dentro desse cenário? Como é que é isso? Na verdade, vamos falar sobre herança musical. Meus pais, minha mãe, na verdade, minha mãe, que já é falecida, Dona Maria, época do vinil, né? Era Alcione, era Emílio, as aquarelas de Emílio. Nossa! Era Ângela Maria, Benito de Paula e Edmar Santos. E ainda tinha Roberto Carlos e Djavan e Maria Bethânia. Então eu cresci com essa herança musical. Mas não tinha essa paixão pelo samba, de samba enredo. E tinha aquele costume de ano novo, Natal, lançava um disco. Lançou das sendas, lançou um disco. Minha mãe comprava aquele disco. Era duplo, eu vejo eram até 3 numa capa. A Campeã, a César, era tudo junto, né? E a Kaiser era patrocinadora na época. Kaiser, lembro. Kaiser. Nossa, aí eu comecei a ver aquilo ali, mas eu não me ligava tanto. Aí eu lembro que Mocidade, não lembro qual foi, acho que foi 90, que falava das águas. Aí é mamãe Oxum, e manja mamãe sereia, salve as águas de Oxalá. É no Chuê, é no Chuê, que ficou marcante esse desfile. Foi 90. Então, ali eu comecei a ter um interesse maior pela arte do carnaval, do samba enredo. Ali, não ligava pra isso não. Mas você quando criança, quando adolescente ou criança, você frequentava quadra, nada? Eu comecei a frequentar a Portela, eu moro do outro lado, eu moro na rua do Sesc. Então,
A Portela 95, Gosto que me enrosco, ficou por muito pouco ponto atrás da Imperatriz. Isso. E foi considerada campeã. A Madureira fechou, parou tudo, aquela confusão. Aí tinha uma passarela que atravessava a João Vicente, já caía na Rua da Portela. Vamos lá, vamos pra Portela. Aquele momento, eu mergulhei no mundo do samba, naquele momento ali. Eu não ligava. Eu cheguei assim, Vinil Cifrã, era uma ala de passista, era só passista top, homens e mulheres. E assim, o povo sambava muito. Eu fiquei assim, aquele salto enorme. Eu falei, meu Deus do céu, como é que é isso? Foi 90. 95. Já 95. 95, Eu peguei essa época. Você pegou. 90. Isso. Na época de 90 foi a ala do Jerônimo da Portela, que era o Sambarte. Sambarte. Isso aí, até hoje tem ala. Isso aí. Que, por sinal, a Milce Fran começou ali. Sambarte. Que Cara, muito tempo. Época boa, né? Fala aí. Nossa. E aquele desfile da Portela foi muito mágico, uma coisa lúdica, rica, chique, né? Sim, sim. Abram alas, deixa a Portela passar. Aí, vamos atravessar, vamos lá, vamos comemorar. Aí fui. Aí, ali eu vi que sabia sambar. Naquele momento ali, assim, a gente dançava, era passinho de funk, de charme. Eu sempre tive essa dança, a arte da dança. Sempre teve contigo. Isso, mas era charme, era funk, era passinho do funk, melody, aquela coisa assim. E onde eu morava sempre tinha, Miltinho vai liderar, vamos fazer o passinho. Até hoje o povo falando, vamos fazer o passinho do charme. Ele comecei, entendeu? Aí comecei a acompanhar a Portela, Nilce, aí comecei a acompanhar a Nilce. Era muito engraçado. Nilce eu tava lá. E na minha rua tinha uma festa junina. Nessa época de junho, fechava a rua, a prefeitura fazia toda a organização. E tinha um Wilton que morava lá, Wilton já é falecido. Ele fazia toda aquela coisa da prefeitura. Nilce, quanto é o show de mulata pra fazer na minha rua lá? Nessa época, então, a Milce já era mulata. Já, ela comandava a ala de passista da Portela. Nossa. Ela andava num salto 15 com o leque na mão, aí batia assim no nome da pessoa pra pessoa sambar. Era muito engraçado. Aí eu falava assim, que mulher marrenta, né? Olha lá, mó corpão, aquele corpão. Eu falei, caraca, Nilce, aí. Eu fui numa festa na Cataguases, tinha uma festa de rua lá, e tinha um show de mulata. Quem tava comandando? Nilce Fran. Aí eu fui lá falar, Nilce, eu moro na Dona Clara, eu queria fazer um show lá. Ah, tá, vamos conversar. Aí começou aquela amizade ali. A amizade, todo dia, toda semana eu ia lá, ela me deu uma carteirinha da Portela, virei um sócio naquele ano, 95 para 96. E foi aquela amizade, ela começou a frequentar minha casa, as festas da minha sobrinha, e comecei a entrar junto com ela em algumas escolas. Foi quando a gente passei pelo Jerônimo 2000, Caprichosos, tradição, que era o 500 anos do Brasil. Sim, sim. Era uma aula de passo marcado, uma aula enorme, muita gente. E ali eu comecei, com o Jerônimo, aí começou a me conhecer mais Jerônimo, aí 2001, 2002, 2003, Caprichosos, Nilce, Valci e Del. Eram os líderes da aula de passista, e eles tinham um projeto no Sesc chamado Primeiro Passo, que minha sobrinha fazia esse projeto de samba, que ensinava as crianças. Olha que maravilha, gente. Tá vendo como é que passo. é? Tá vendo como é que é o negócio? Não é só você jogar um salto, jogar não é por aí não. Tem todo um processo, um entendimento assim, tinha que estudar, tinha que ter notas boas, presença, frequência escolar, exigia tudo. Então, a minha sobrinha fazia parte desse projeto, ela tinha 6 para 7. Mas eu já frequentava antes. E tinha muitos amigos, até hoje são amigos meus, né? Até hoje. Os Nascimento que tiveram aqui também com o Serginho, são amigos que vi pequenos desse projeto aí, conhecidos no projeto. Entendeu? Gente, e como esse mundo é pequeno, a gente começa a intrinsecar as raízes, né? As pessoas, o conhecimento vai aumentando. E em 2013 eu falei, César Maia aboliu o peso mínimo, fazia parte da ala show da Caprichosos, saudoso Jackson Martins, comandava aquela voz. Então, nessa época, a Caprichosos já tinha uma ala show? Tinha ala de passista, a Nilce fazia um show sábados com mulatas. Era a Priscila Vidal, era a Rose Mangueira, era a Ilane Babo, era a Patrícia Sheridan. Só as tops das tops, entendeu? E eu lembro que elas faziam muito com o corpo pintado, igual a Beleza, entendeu? Aí antes de começar o samba tinha aquele show pros convidados, que a Caprichosos fazia. Nossa! Aí eu fazia parte, era eu, Del, você tinha mais um rapaz que eu não lembro o nome, que fazia, eram 4, a gente revezava. Aí ele despertou esse interesse, eu comecei a me apaixonar pelo samba, eu era evangélico na época. Não, conta um pouco disso. Na época. Como é que foi então? Caraca, pra que tua loucura. Família? Minha família era neutra. Você sabia que eu gostava do carnaval, do samba nesse momento? Mas a sua família era evangélica? Não. Minha mãe que frequentava a Maranata, mas minha mãe era bem tranquila. Já tinha frequentado samba, era do Estácio, mas eu não tinha esse amor ao samba. Eu despertei esse momento. Aí ela falava assim, pronto, vai começar o vício. Que tinha eu e meu pai. Eu e seu pai, da Estácio, a gente sempre gostava muito, minha mãe chegou a desfilar, mas assim, eu nunca tinha entrevistado sobre isso, conversado sobre isso com eles, entendeu? Ela falou, pronto, já era. E foi, ali eu despertei a paixão, entrei pro mundo do samba, passei por várias agremiações, mas o ponto inicial foi a Caprichosos, nessa ala show, a gente fazia o show,
César Maia aboliu o peso mínimo no concurso de Rei Momo. É porque eu lembro que tinha, assim, essa questão Do peso. E tinha aqui na Carioca, tinha aquela macarronada, tinha aquele mesão com comida, comia aquele macarrão, bebia a cerveja e depois pesava na balança, lembra? Eles eram bem gordos. Mas isso era, no caso, seria um teste pra... Tipo, fosse um teste, era uma apresentação dos candidatos a rei, e ali tinha que passar por esse estágio, era tipo um estágio do concurso, passava por aquele estágio pra entrar pra final, pra semifinal, e passar por aquilo ali, entendeu? Aí eu ficava aqui. Só que assim, a gente era criança, a gente debochava, né? Era chacota, né? Eles eram bem gordos. Então a gente falava, nossa, como é que consegue sambar? Mas eles não sambavam, porque eram muito pesados. Então só simulava o samba, porque era muito peso, o pé nem saía do chão, entendeu? Aí eu comecei a ver mais de perto. Quantos quilos mais ou menos nessa época? Tinha uns 240, 242. O Alex chegou a 240, eu acho, Alex. Mas no caso, você... Não, era menos. Eu era gordinho, mas não era tanto. Eu tinha um peso, mas não era tão gordo assim, não era obeso, né? Mórbido, como eles eram. Aí, tanto que o César Maia aboliu o peso, começou a morrer, coração, infartar. Vai cair o peso mínimo do Rimomo. Aí caiu, aí eu entrei. Eu tinha 115, 120 na época, acho que 115, entendeu? Entrei pro concurso, para 2003. Eu me inscrevi, para 2004, eu me inscrevi em 2003 pro concurso para ser rei em 2004. Sempre um ano antes, né? Você se inscreve, tem as etapas, para reinar no carnaval do ano seguinte. Quer dizer, são várias etapas. Várias etapas. Aí, naquela época eu lembro que tinha que fazer uma redação, escrever sobre o Rio de Janeiro, porque eu queria ser Rei Momo, entendeu? E eu já era bancário. Eu trabalhava em banco. Comecei no banco em 98, eu estava no banco já. 2003 eu estava no banco já. Aí o pessoal, tu vai mesmo, vai. Foi aquela galera toda, a torcida. Uma brincadeira, que virou uma coisa séria, um objetivo. Gente, entendeu? eu tô assim, sem saber o que perguntar, porque... É muita informação, gente, é muita informação. E assim, quando a gente gosta, que eu falo sempre isso, pessoal, como é que você conseguia? Eu não bebo, não fumo. Não bebo, não fumo. Só quem bebe fuma entidade, eu não bebo. Eu não bebo nem fumo. Então o pessoal falou assim, ainda bem que você beber se você não aguentar. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar uma música, vamos chamar um samba, enquanto daqui a pouco a gente volta. Muita informação. Meu Deus. Muita história. Nossa, que é isso, pelo amor de Deus. Já estaremos de volta. Que maravilha! Olha, esse samba foi babado, filhinho, olha. Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Quem gosta de samba, gosta mesmo. Tá aí, Rádio Tropical Web Brasil, isso mesmo. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Quer participar? Tá aqui, ó. Clica lá, www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Esse é o programa Estrelas do Samba. Tá aqui, ó. Quer mandar um recadinho? 21 97 159 1211. 21 97 159 1211. Faça a sua pergunta para o Milton. Eu quero ver quem tá aí. Tinha o pessoal que falou que tá online, tá ouvindo. Quero ver. Tinha uma galera aí. Então, galera. Vamos dar um alô aí. Vamos dar alô. E faça a sua pergunta. Felipe Nascimento, Elaine. O pessoal falou, vou te ouvir. Desde cedo me perturbando, desde de manhã. Olha que maravilha. Foi. Me diga o seguinte, conta um pouquinho dessa parte. Eu estava falando em off aqui, a questão de você ter sido evangélico. Sério, é verdade. Aí adentrou para dentro do carnaval. E aí você... Depois eu saí, assim, mas assim, nesse pagode que tinha no Olimpo, era uma roda de samba de Jorge Aragão. É segunda-feira. Eu acho que era as quartas. Eu acho que era 2000, 2001. Isso. As quartas-feiras. Quarta. E Revelação abria. Isso. O pagode. Então, assim, era o auge da Vila da Penha. Todo mundo ia pro Olimpo. Eu estudava na universidade ali onde era no Lisboa, Vaz Lobo, e tinha uma academia do lado, que eu fazia aquela da Body Factory na época. Eu malhava ali, estudava ali, trabalhava na ilha. Eu era bancário já. Aí o Gilberto Pitanga falou, Milton, tu quer entrar pro elenco? Eu falei, vambora. Tu vai aguentar? Eu falei, vambora. E eu malhava de manhã, ia pro banco, chegava à faculdade, daí fazia o palco quarta-feira. A minha falava, que coisa de louco. Eita! A gente abria, aí o Jorge Aragão acabou e a Revelação explodiu. Isso. Amor, só eu sei. Como também? Então pegaram o pagode, aquilo bombou. A gente fazia abertura com eles, depois ficamos o tempo todo no palco. Os chãs falavam, vão ficar vocês, vão ficar aí. Vou botar umas mesinhas, tipo um barzinho, eles tocando a gente atrás. Vamos chamar. Levantava pra sambar, voltava pra sentar. E aquilo foi... Ali foi me apaixonando pelo esse mundo ali. Do carnaval, do samba, a pessoa na rua falava... Já tava... Eu te vi no palco ontem, não sei o que era você. Já tava meio caminho andado Como você contou a questão da Caprichosa de Pilares, já tava meio caminho andado. Isso foi um pouco antes, que depois que eu fui pra Caprichosa com o Nilson. Nessa época eu tava em tradição. Foi 2000, 2001, tava na tradição. E a Priscila Vidal era a rainha da tradição, rainha da bateria da tradição.
minha vizinha. Eu era apaixonado pela piscina, apaixonado. Era meu amor platônico. Hoje eu falo com ela, né? A gente fala. Aí eu falava, a gente ia pra ver a piscina na frente da bateria. Entendeu? Aquele corpão. E ela fazia muito do Beleza pintada pra Nilce. Era um grupo que fazia na Caprichosa, quando tinha os eventos grandes. Elas pintavam o corpo, igual a Beleza, e Priscila Vidal fazia, Sheridan. Eram os corpos mais bonitos na época do carnaval. Elane Babo, entendeu? Aí eu já tava na igreja, já estava. Eu fazia o Revelação. Entrei, fui no domingo, gostei e fiquei. Nessa época aí não tinha nenhum problema enquanto pastor. Tinha, mas assim, existia aquela coisa que as pessoas não falavam diretamente pra mim. Sabiam que eu era do carnaval, sabiam que eu era do samba, do pagode, fazer o coisa. Eu falei, gente, ó, eu sou do carnaval. Porque assim, o Milton, era muita exposição. Porque desde o momento que você pisa no palco, a gente tá numa vitrine, e né? assim, a maioria do pessoal do samba é de a religião afro. Sim, né? sim. Matriz africana. Então, assim, não tinha essa noção. Eu tinha pavor de espiritismo. O quê? Eu tinha pavor. Alguém recebesse ali, eu ficava passando mal. Aí eu fui, gostei da igreja, entrei, me batizei nas águas. Menino. Isso tudo, aí tinha um retiro, fevereiro tinha retiro da igreja, não, meu retiro na avenida. Eu vou pro Sambódromo. Aí começou a gerar uma polêmica no segundo ano. Primeiro ano eu fui pro Sambódromo, voltei à igreja, aí no segundo ano começaram as piadas. Tu tem que ir pro retiro espiritual, porque carnaval é a festa da carne, aquela coisa que a gente... Não, então aí... Não, eu vou pro carnaval. Eu entrei aqui falando que eu era do carnaval, era do pagode. Vocês aceitaram, eu gostei daqui e participava da escola dominical, eu fazia os eventos na igreja para as crianças, entendeu? Eu gostava daquilo ali. Só que aquilo foi me cansando. Ela começou... A cobrança. A cobrança começou a intensificar, as piadas, porque ninguém falava diretamente para mim, entendeu? E tinha dia que tinha culto e eu tinha a apresentação da Caprichosa. E hoje eu tô na escala do show da Caprichosa. Eu ia pro culto sábado. Esse cara vai morrer. A Nilce falou assim, escolhe ou culto ou é samba. Não, porque chegou uma hora não dá. que ou era tudo ou nada. E as pessoas todas do métier, todo mundo, candomblessista, bandista, e eu lá, crente, eu evangélico. Eu falei, meu Deus do céu, tem alguma coisa que não tá batendo. Aí aconteceu um fato chato na época e eu me afastei da igreja, entendeu? Com o pastor da época eu me afastei. Falei que não voltaria, não voltei mais. Nesse meio tempo, o Nilce viajou pra Coreia, passou uma temporada lá, e o filho dela falecido estava recolhido num barracão de um pai de Santo Inês, que ele ali era Quintino. Era perto da Borja Reis ali. Borja Reis não, perto da... Acho que são daquela rua, perto da Faitec ali, da rua Sai Lá. E eu fui levar um negócio pra ela, porque ele estava recolhido, eu fui levar um negócio, ela estava na Coreia, peguei o dinheiro, o Western Union, fui lá, comprei e levei. Nesse dia, nessa noite, eu fui com a falecida Neide, mãe de Sueli, minha comadre, que foi musa do Caldeirão. E a Maria Padilha virou do meu lado. Olha, eu quase morri. Eu quase morri. Eu fiquei doidinho assim. E eu tava com um problema vascular que ninguém sabia. Eu tava pisando no sapato, com a calça social. Mas você sabia. Eu sabia. Só que eu não queria falar pra ninguém. Ninguém. Aquela dor, aí ela virou. Não precisa ter medo de mim, moço. Eu vou tirar o que tá nessa perna aí. Essa coisa foi mandada. Eu não tinha noção do que estava em nada. Nada. Gente. E é muita história. Nilce sabe de tanta história. Comecei no espiritismo por causa de Nilce Fran. Comecei por causa de Nilce. Tá aí, Nilce Fran, beijo pra você. Tem que ver se tá conseguindo trazer ela um dia pra cá. Eu vou convidá-la. E vai ser muita informação também. Nossa. Ai, vou convidá-la. Entendeu? Aí, essa Padilha falou assim, ó, vou tirar o que tá aí. Foi mandado, isso, e explicou. Não falou o nome, mas descreveu o lugar que eu tava e eu fiquei de bobeira. Eu nunca tinha naquele lugar, aquele cara... Nunca tinha visto aquele cara. Ou seja, você achava que você não tinha ido, não conhecia? Não conhecia aquele pai de santo, não conhecia nada. Eu nem frequentava coisa espiritual. Quando eu fui levar um negócio pra ela, eu tinha de medo. Quando a mulher Padilha incorporou, eu quase morri. E ela tava do meu lado aqui, tava do meu lado sentado, a mãe da senhora tava ali, a falecida Neide, na diagonal, e ele do meu lado. Aí eu falei, meu Deus do céu, ele falou, bota a perna aqui, que eu vou tirar o que tá aí agora. Aí ela pegou um cigarro, botou a guimba de cigarro na mão, pegou a cerveja, cuspiu ali, e começou a falar umas coisas, trincar os dentes. E falou, passou na minha perna e falou, dorme assim, não toma banho. Amanhã vai acordar bem. E assim aconteceu. Eu cheguei em casa, já estava todo mundo dormindo, quando eu acordei, minha perna não tinha nada. Aí eu falei, mãe, senta aqui. Eu falei, fui no lugar, sentar, levar um negócio pro Maiato, ele pediu pra mandar, ele vai ficar regulando fazer umas coisas lá. E aconteceu isso. Eu não acreditava. Minha mãe falou, pois é. E minha perna não tinha nada. Aquela ferida secou. E eu fiquei assim. A partir daquele momento eu virei espírita. Gente, tá aí, olha. É acreditar, né? Sim, acreditar. E assim, eu não acreditava.
Eu falava, não, bobeira, não sei o quê, tinha medo, não gosto de ser bobeira, coisa do demônio. Aquela coisa que falava isso, né? É coisa do diabo, não sei o quê, papá. Não, hoje estou aqui, ó. Aqui. Hoje estou eu. Firme e forte. Eita! Hoje eu trabalho tudo. Rodante, ó. Gente, como é que. Olha como Como é que é a vida. as voltas, as reviravoltas do mundo, da vida, do nosso. Né, É por isso que a gente fala assim: a gente nunca se deve cuspir pro Eu alto. falo sempre isso até hoje. Não, eu não vou fazer. Deus me livre isso. O Deus me livre? O Deus nunca? me livre, nunca. Não fala, cara. Isso não existe. Não existe. Não existe. Não existe. A gente aqui é vulnerável, a gente está aqui de momento, né? Sim. Tudo é passageiro. Passageiro. Então muita coisa pode acontecer nesse meio tempo. E aconteceu comigo, muita coisa. Dá pra fazer um livro. Minha mãe faleceu em 2016. Dá pra fazer um livro da tua história. Entendeu? Tá na hora aí, tá na hora. Aí dali em diante, eu comecei a seguir a religião. Hoje eu sou iniciado, já há muitos anos. Entendeu? Feito. Direitinho. Raspado, iniciado. Manhara de Odéia. Acho que o Miranda deve estar me ouvindo. Manda um abração, então, manda um abração pra Beijo. ela, maravilhosa. Orofé, benção, minha mãe. Orofé, É, vou olha que assistir. maravilha. Jesus tá aí. E me diz assim, Obrigado. aí, me conta um pouco da questão, né, você teve essas passagens todas, a nível de samba, aqui no Brasil. Me conta um pouquinho do que a gente estava conversando sobre a primeira viagem. Primeira viagem foi... Eu ganhei em 2009, aí não viajei. Foi aquela emoção, já estava há muito tempo já batendo na trave. Como é que é essa emoção? Eu comecei numa brincadeira, 2003, Caprichosos. Aí era a Bárbara, era a mãe do Nascimento, era todo mundo, era o Diego, o Felipe, o Vinícius, que era o pequenininho, e o Carlinhos. E a Bárbara e o pai Carlos, que é o nosso pai, o Gan, estavam sempre junto com a gente, naquele mês, eles eram muito pequenininhos. Aí a gente fez aquela amizade, né? Virou família, até hoje. A gente está junto até Isso é hoje. muito bom, isso é E muito assim, bom. hoje a minha mãe Bárbara e minha mãe Russó. Começou com uma amizade lá atrás, é a mãe Russó. E a gente... Vamos entrar, brincadeira, ganhei. 2009, fiquei terceiro, vice, terceiro, depois em 2008 ganhei. Fui promovido, Sofia nasceu e ganhei o concurso. Foi meu ano, 2008 foi meu ano. Eu lembro que era 26 de setembro de 2008, era véspera de Corme Damião. Nossa. Concurso. Foi setembro, o carnaval era só março de 2009. E 9. Era só março, então foi uma maratona, uma loucura, uma correria. E como eu não sabia de nada, do dia a dia, eu já sabia sobre o carnaval, sobre a história do rei e tudo mais, a corte, mas a vivenciar aquele momento eu nunca tinha vivido. Né? Ou seja, você teve que estudar Sim. para se preparar. Tem uma entrevista. Ai, gente, tá Entendeu? vendo como é que é? Não é fácil, não. Você botar uma roupa, sair pulando pra lá e pra cá e achar que é o quê? Ou então assim, eu ganhei, eu sou o rei da cocada. Não é bem Então assim, não. já tá muito tempo, na hora do Milton sair. Falavam isso. Que isso? E no meu quarto pra quinta foi um auê. Que já era tetra, fui indo pro penta. Não, tá na hora do Milton sair, não sei o quê, mas ninguém sabia o que eu demorei e custei pra chegar ali. E muitos não sabiam o que significava a entrega da chave do carnaval. O prefeito de entregar a chave, ninguém sabia. Eu perguntei, ninguém sabe o que significa? Esse ato simbólico que ele passa a chave para o rei Momo, muitos não sabiam. Conta pra gente. Muitos não sabiam. Conta pra gente. Entendeu? Essa Na questão. Né, na verdade, antes, agora, hoje mudou muito, as datas mudaram, mas sexta-feira de carnaval era o dia que as crianças abriam, né? Isso. E o prefeito entregava a chave para o rei Momo. Esse simbolismo da entrega da chave, o prefeito passando os poderes de prefeito para o rei Momo no período da folia. Entendeu? Então na sexta-feira você pega a chave, aí na quarta-feira de cinza você perderia o poder de prefeito. Tudo que ele falava para mim. É contigo agora, tudo vai resolver. Até quarta-feira de cinza é contigo. Ele falava isso, o Eduardo Paes. É com você. Mas eu ficava até o sábado dos campeões. Porque o carnaval não acabava na quarta-feira de cinzas. Não. Tinha as campeãs ainda. Até hoje, né? Até hoje. Entendeu? Eu não queria que acabasse, queria ficar eternamente como rei, não queria devolver a chave. Mas é um ato simbólico. A chave fica com a família do Candonga, a família guarda a chave e no dia leva para ser passada os poderes para o rei Momo. E aí, no caso, quando termina o carnaval, você devolve essa chave? Tem um simbolismo de encerramento, mas não devolve a chave. Acaba o carnaval, tem um simbolismo, mas a chave já está lá guardadinha, já voltou para a família Candonga e já está lá. Aí já perde os poderes de prefeito, volta tudo ao normal. Gente, olha que maravilha. Eu não sabia Tem disso. todo o simbolismo. O ato de passar a chave, ele está entregando a você os poderes de você governar até acabar o carnaval. Então o rei é o prefeito da folia até acabar, até o sábado de campeões. Oficialmente quarta-feira de cinzas. Mas o carnaval não acaba na quarta-feira de cinzas. Já acabou, já volta tudo de novo. Sim. É muito rápido. Agora já escolheu. O Portela lançou o enredo ontem,
divulgou ontem, acabou, a gente vai começar. As etapas, como tu tava falando, pra musa, quem quer entrar, agora é o momento. E como é que é essa escolha de musa? Porque assim, eu pensei que você tivesse primeiro começado como passista. Foi então, eu fui passista de Caprichosos. Ah, sim. Essa ala show, éramos passistas, que eu escolhi e fazia o show de abertura aos sábados, antes do ensaio, tinha esse show para os convidados, né? A gente era passista. Teve teste, a gente fez teste para entrar e tudo mais. Tá vendo que não é fácil não, tá, Não. gente? Esse negócio, não, eu vou, porque eu sou bonitinha, será que eu não No vou... meu Instagram tem essa história toda, contando lá, que muita gente não sabia. Aí teve me disse, eu falei, vou botar a história aqui. Eu botei a foto, eu não vim da Caprichosos lá na ala, eu comecei aqui. Ali eu comecei como passista, ala show, e me despertou o interesse para a Rimão do Carnaval. E eu digo hoje, eu entrei cru, sem saber nada. Me arrependo. Mas depois eu fui me aperfeiçoando e ficou ruim de me tirar. Então, ou seja, para você que pretende, né, adentrar dentro desse meio, Sim. você tem que estudar, meu amor. Não é achar que eu sou bonita, o sambo... Porque às vezes nem samba. Não conhece nada nem samba. Quer entrar hoje tem muito ego, né? O amor ao samba não tem nem tem tanto o amor ao samba como a gente tem. Esse amor à arte. Sim, na sua época havia esse amor, né? Sim. Hoje em dia tá tudo muito dinheiro, Comercial. muito comercial, entendeu? Hoje a musa não precisa conhecer nada. Ela vai entrar, ela pagou, ela vai entrar, tem um lugar dela ali. Tem muitas coisas assim. Eu admiro muitas escolas que botam as meninas da comunidade, que estão ali, que sambam, se destacam, né? Sambam mesmo, entendeu? São bonitas, se dedicam, às vezes têm filhos, família, abrem mão pra estar ali naquele momento. Eu acho muito legal isso, porque valoriza a comunidade. A Evelyn Bastos é uma, foi minha rainha em 2013, ela era rainha, foi Manhã da Manhã, era passista, ganhou o concurso. No Japão, estávamos no Japão, eu falei, Evelyn, ano que vem tu volta como rainha. Pode escrever isso. Ela vai, se ela estiver ouvindo, ela vai saber. Eu falei pra ela no Japão. Ano que vem tu é rainha, tá até hoje. Isso foi 2014 que ela ganhou como rainha, primeiro ano. Estamos em 2013 no Japão, 2014 ela foi rainha, tá até hoje, já 2025, tá como rainha da bateria. Hoje ela tá na Liesa, diretora cultural da Liesa, já pegou o espaço dela. Ou seja, trilhou toda uma caminhada, não é chegar e achar que isso... Outra comunidade lá, até hoje mora ali, no Laria, Mangueira ali. Ela mora ali. Gente, é uma rua antes da quadra. Pegou um casarão, ela reformou, fez uma reforma, tá ali. Mora no Laria ali. E morando dentro da comunidade. Isso aqui, é porque acontece muito também geralmente rainha de bateria, e tal, ela não mora, como você acabou de falar, paga-se. Paga o posto. O posto. E não tem... tem história. Não tem história. Eu acho que é fundamental. A gente que tem história, tem aquele sentimento. Sim. Entendeu? Tem aquela ligação, tem a raiz ali. Que era quem paga. Eu paguei, tanto que teve uma rainha que falou, não sei se é mas sem dinheiro. Precisa falar quem foi. Disse, mas tem dinheiro. E uma escola de comunidade. Isso fica feio. Eu sei que a gente precisa de dinheiro, que a gente precisa de um patrocínio, a escola precisa disso. Mas eu acho que hoje não é mais fácil a questão da escola conseguir patrocínio, Milton? Você que tem, não? Depende muito da escola. As escolas de grupo de acesso são bem mais difíceis. De acesso, série ouro, série prata, série bronze. Tu vê que a dificuldade para botar um carnaval na pista é difícil. As grandes não. Porque hoje é vitrine. Hoje é muito comercial. Entendeu? Entendi. É muito comercial. Gente, que babado! Tem mais pra contar? Tem. Peraí, ó. É uma novidade. Domingo passado, e conta essa novidade também. Nilson me mata, tem que contar isso. Não, tem que contar. O Milson tem que aparecer aqui. Esse programa é Estrelas do Samba. Você é mais do que você é uma constelação. Tá? Você é uma constelação. Vamos de música e a gente volta já já. Tá aí, lembrando você, Rádio Tropical Web Brasil, programa Estrelas do Samba, isso com Latoy Jackson, hoje recebendo aqui ele, Milton Júnior, isso, ex-rei Momo de Olha, Histórias e Histórias e Histórias. Quer participar? www.radiotropicalwebbrasil.com.br ou o nosso WhatsApp, 21 97 159 1211. Repetindo para você, 21 97 159 1211. É você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Vamos lá? Menino, que samba é esse maravilhoso? Isso mesmo, isso é Beija-Flor de Nilópolis, não é isso? Eu nem cheguei a ouvir, nem liguei. Eu acho que Beija-Flor de Nilópolis, eu acho que é 1900 e alguma coisa. 1977. Nem nascido. Nem nascido ainda. Nem era, agora eu posso dizer, nem era. Bom, gente, eu tô entregando a minha idade aqui, não tem problema nenhum não, né? Mas uma época boa de carnaval, cara. Muito. Essa época aí eu curti o carnaval, mas eu não frequentava diretamente porque era muito novinho.
Vamos voltar aqui, vamos Vamos contar, lá. voltar sobre as histórias Onde eu parei? de fora. Aí, As viagens. Aí eu tava no trabalho, foi 2012. Foi a corte com a Cris Alves. A Cris Alves era minha rainha. Teve presente. É madrinha do programa? Cris Alves? Cris Alves é Aí, madrinha do programa. Foi minha rainha. Madrinha, beijo pra você. 2012. Fala, Cris, beijo. Aí chegou um comunicado pra mim, eu tava no banco, aí mandaram da Rio Tour, vai ter uma viagem, é um carnaval que tem na Argentina, vai uma caravana, e vão querer a corte esse ano lá. Porque em 2010 a Cheyenne foi minha rainha, a Cheyenne Cesário, foi sozinha, não teve corte, ela foi como destaque. Aí eu falei, não acreditei naquilo, eu falei, primeira viagem, eu falei, caraca, e avião, aquelas coisas todas. Essa foi a primeira viagem. Foi a primeira viagem. Acho que eu tava de férias na época, eu consegui me acertar com o tempo, com prazo no banco, porque eu tava de férias ainda e era uma semana só. A gente ia, acho que eram 5 dias. E eu fui numa sexta, saí do banco, fui na sexta-feira e voltei na segunda ou terça. E foi o carnaval de São Luís, era interior da Argentina. E assim, tudo se mobilizava, a cidade parava pro carnaval. Entendeu? Eram várias escolas, vários ônibus, cada um com uma agremiação. Tinha aquele desfile mesmo. Tinha eles fazendo abertura, tinha o rei Momo de lá, tinha a rainha de lá. Mas, gente, o holofote era a gente, todo mundo guardava a gente chegar. Aí foi 2012, foi a primeira viagem. Quando eu voltei pro trabalho, voltou tudo normal, beleza. Aí quando 2013, que foi um ano, que eu viajei muito em 2013. Teve a Argentina de novo, fevereiro, acabou o carnaval daqui, era o de lá, de São Luís. Aí em maio teve o carnaval de Lausanne, que foi na Suíça, foi como cidade. Milton Cunha, Lucinha Nobre e um grande elenco que fazia esse carnaval de lá. Aí o Gustavo da Rio Tour, que era o diretor de operações na época, foi comigo, o presidente foi também. Foi muito bom também. E frio, peguei um frio lá, foi bem legal. Você pegou no caso o término do inverno? Não. Acho que é primavera, mas estava bem frio, que ia chegar o inverno ainda. Acho que ia chegar, foi em maio. Outono. Eu lembro que escurecia bem de noite. A noite vinha, já era quase 8 horas da noite, ficava claro até tarde. E eu peguei 7 graus lá. Fizemos um show numa casa brasileira, eu saí com aquele corpo quente, sem coroa, tirei a coroa, minha cabeça começou a fumaça, o pessoal, bota a coroa! Não sei o que, eu não estava acostumado com aquele frio todo, né? Saindo fumaça, tudo suado, 7 graus. Mas eu adorei. Botar a touca, não usava aqui touca, o Sharp, roupa de frio, então a gente levava lá pra cá. Em Milton Cunha, a gente foi conhecer lá onde eu tinha o jazz, lá em Montreux, fomos pra Montreux, pegamos o trem. Foi rapidinho, mas deu pra fazer umas viagens curtas assim, foi bem legal. E nossa escola ganhou, era uma cidade, nossa escola, ele montou um carro alegórico uma semana, dias, não menos. Milton Cunha montou um carro, ali eu vi de perto o trabalho, né, de fazer aquilo virar realidade, nossa, e ganhamos. Foi eu, na Pana Evangelista era a rainha, eu era rei, e a mocidade era a bateria. Foi muito legal. E todo mundo me conhecia lá. Chamava pelo nome, falei, gente, a pessoa me conhece, porque lá mora muito brasileiro. E a pessoa está conectada com o carnaval direto aqui. E há uma grande valorização, né, Milton? Sim. E Japão foi julho para agosto. Lá foi assim, foi top. Foram 40 dias, nós rodamos 8 cidades, vários hotéis. Andei de Shinkansen, trem-bala, fomos para Osaka, Nara, Kobe, Tóquio, Hamamatsu, Yokohama, Oklahoma, Fukuoka, ilhas, né? E foi maravilhoso. Foi um intercâmbio cultural que, assim, todos foram bons, mas o que marcou muito foi o Japão, porque foram muitos. Foi um elenco grande, foi em Rio, foi a corte daqui, foi um elenco de São Paulo, que eram bailarinos, baterias, acho que era Vai-Vai, se não me engano. O Gaviões, não lembro, sei que era preto e branco. E a gente viveu uma época lá, entendeu? Então, eu tinha família, a família ficou aqui, o trabalho ficou aqui. E a gente chegou lá, eu não sabia inglês, não sabia japonês, já aprendi japonês lá. Mas eu me encantei pela cultura, educação, tecnologia. Nossa, tudo muito parecido. À noite, o bairro dos eletrônicos é muito parecido com a Times Square. E assim, eu fiquei encantado com aquilo ali. E assim, a valorização que você falou. Olha, a valorização do profissional do samba. Do samba. Nos hotéis, no corredor, tinha fotos nossas enormes, assim, tipo astros. Uma foto minha, uma da rainha, uma da princesa, outra da princesa. A gente passava e ficava no Sugoi. Via a gente ficar encostando na gente assim, como se fosse de outro planeta. Sugoi como se fosse um deus. Sugoi é uma coisa muito grandiosa. Sugoi. Então a gente ficava abismado com aquilo. E cada show que fazia era um impacto diferente. Nunca era a mesma coisa. A gente fazia uma coreografia de 7-8. Fazia um chá-chá-chá, fazia uma gafieira, entrava no samba. O samba era sempre o último, em grande estilo. Mas assim, as mulheres choravam. Quando eu estava em cena, tinha uma hora que eu fazia o solo, no miudinho, na escada, eu fazia assim, ó. A pessoa chorava. Eu parava e fazia assim, tá.
Aí a mulher chorava, tu tinha que ver. Então a gente era muito valorizado. Como a gente ganhou gorjeta, esqueci como é que fala gorjeta, a gente ganhava gorjeta no finalzinho, tinha fila pra cumprimentar a gente na saída do evento. E foto, né? E botava as fotos e botava o dinheiro na nossa roupa, eles botavam. Acho que era tipo, era presente. Nossa, foi maravilhoso, maravilhoso. Aí no último dia, penúltimo dia, o empresário chamou, tinha uma mesa redonda, só com os magnatas, e ele falou, fala tudo que você aprendeu. Aí eu falei, tudo que eu aprendi em japonês. Me apresentar, Watashi no namae wa Milton desu. Meu nome é Milton. Aí eu perguntava, qual é o seu nome? E na rua, quanto custa? Como eu chego pra chegar aqui, pra chegar ali, como é que eu faço? Tudo em japonês. Então, eles ficaram, 40 dias. Mas eu me esforcei pra aprender. Tinha um livrinho do Michaelis, japonês, que eu tava no quarto, a gente malhava, aí eu falava, vou estudar. Ficava no quarto lendo. E aprendi. Eu queria ir pra rua, queria ir na lojinha, queria pegar o trem. Hidari, miga, direita, esquerda. Tu não ficou preocupado em, de repente, se perder? Não, porque eu sabia onde eu tava. Eu sabia o endereço do hotel, andava comigo no telefone. O endereço do hotel, em Tóquio, sabia. E as pessoas, muita gente tinha visto nosso show. Que a gente chegou lá, a Globo tava lá, o Japão recebeu a gente no Japão. Então isso se tornou muito mais fácil para vocês, né? Entendeu? E assim, nós fizemos esse intercâmbio de 8 cidades. O carnaval era Sakusa, no finalzinho de agosto. Quando chegou no carnaval, todo mundo conhecia a gente. Todo mundo, que a gente rodou muitos lugares. Foram bairros, foram lugares distantes. Pegou o trem-bala. É porque era distante. Pegou o trem-bala, acho que para Osaka, ida e volta. Nossa, nunca imaginei andar de trem-bala. Eu falei, meu Deus do céu, dentro do trem-bala. E foi. Você nunca imaginou. Nunca imaginei. Entendeu? E aquele trem, cheio de medo, como é que vai ser? E, igualzinho, e por dentro é igualzinho um avião. Totalmente igual um avião. Confortável, lugar para bagagem, de mão. Mas corre muito. Aí tu não vê. Quando tu olha pra janela assim, tu vê que tudo passa muito rápido. muito rápido. Ele vai embora, vai embora. Entendeu? E foi fantástico pra mim. Aí ele falou assim, ano que vem, você pode vir com a família? Ele falou isso pra mim, no último dia, penúltimo dia. Você pode ser famoso no Japão. Não só com dança, mas você é uma pessoa que pensa muito no futuro, fala muito bem, é engraçado. Pode ir pra televisão. Ele falou, pode trabalhar na televisão com comédia. Você pode vir com a família? Eu falei, posso. Mas eu fiquei visto em 2014, não voltei. Aí foi outro gente, mês, que pena. Mas nada por acaso. Sim, claro. Eu já estava no espiritismo, então a gente vai vendo as coisas, ligando os fatos, e ver que nada é por acaso. Eu não fui, mas outras coisas eu conquistei estando aqui no Brasil. Bom, a gente está quase momentos finais do nosso programa, não é isso? Me diga o seguinte, qual foi o momento ápice dessa tua trajetória? Foi 2018. Foi 2013, aí fiquei vice-14 e vice-15, parei. 2018 voltei a concorrer. Eu e Jéssica Maia, que foi a primeira rainha em 2009. E a gente foi recorde de votação popular. Eu lembro que tinha mais de 4 mil votos, ela também. Então a pessoa falou, pode ser político, ganhou muito voto. E foi o ápice, aquele retorno, entendeu? Foi um grande retorno, em grande estilo, foi uma fantasia que eu fiz caríssima, inspirada em Clóvis Bornai. Numa outra ocasião eu vou falar pra você, a gente pegou a fantasia de Clóvis Bornai da Portela em 85 e o meu estilista fez todo um remake, fez uma releitura. Então aí botamos os vidros, os espelhos, e ficou até guardadinho até hoje lá. E essa fantasia eu aluguei pra comerciais, televisão. Foi um grande ápice, foi esse momento, 2018, meu retorno. Qual foi o momento mais desagradável que você passou durante essa trajetória? Dentro da corte ou na vida? Dentro da corte, dentro do carnaval. Era chato ver as pessoas assim. Não tinha essa força que tem a rede social hoje, né? Que eu acho que as pessoas extrapolam, né? Pro negativo e pro positivo. Eu acho que tem uma grande destilação de ódio na rede social hoje em dia. E falta muito respeito, né? Com todos, mas assim, no mundo samba você vê muito isso. As pessoas sambista, vai a sambista fala mal de sambista. Eu acho que não existe isso. Todo mundo é irmão, todo mundo é igual. E a gente aqui, como eu falei, a gente tá aqui de momento. Então acho que a gente não tinha essa força que tinha hoje, mas assim, a gente via muito de valorização com as pessoas, com a gente, entendeu? Falar coisas bobas, mas que desagradam, que você tá abdicando da família, do trabalho, pra estar ali no carnaval. Uma coisa que você gosta. Pra mim é no hobby, mas eu amo essa cultura da arte e da dança. Então pra mim é importante estar naquele momento ali. Então a pessoa apontar e falar, não gosto dele, ele é antipático, não suporto ele. Isso é uma coisa chata, entendeu? Dentre outras coisas demais, mas assim, isso afetava. E um ano para 2013, eu tava no palco e fui vaiado por 2 torcidas grandes. Fui vaiado, então aquilo me impactou muito psicologicamente naquele momento. E te deu mais força para você lutar foi mais. Isso aí, para 2013. E conseguir muito aí mais foi quando eu comecei com essa campanha, sambista não vai ir sambista. Entendeu? Foram 2 torcidas que eram de candidatos que eram concorrentes e foi uma avaliação generalizada. A Selminha que me coroou esse ano. Ela falou, fica tranquilo. A pessoa viu que eu fiquei impactado, que eu nunca tinha passado por aquilo. Foi muita vaia. Eu falei, tá errado, como é que é isso? Meu 5º ano.
Era o quinto, 2013, era o meu quinto ano. Como assim? Ah, ele não samba nada. E não sei o que pro papai. E aquilo me impactou, mas eu dei a volta por cima e voltei em 2018 mais forte, mais maduro. Qual a mensagem que você deixa para eles que tá vendo, que está nos ouvindo, que está nos vendo? Eu acho que... Não, tenho certeza. A persistência, quando você foca no que você quer, objetiva aquele caminho que você quer conquistar aquilo ali. Então você luta por aquilo que você quer, entendeu? Começou com uma brincadeira e se tornou um objetivo na minha vida. E tudo foi assim. No trabalho, na vida pessoal, familiar. Você pode botar o objetivo e a esperança é a última que morre. Determinação e persistência. Com resiliência. Meu querido, muito obrigado pela sua presença, Obrigado. Axé. Olha que Obrigado, maravilha, Axé. olha Axé. que maravilha. Milton Júnior, ex-Rei aliás, de vários Hexacampeão, hexacampeão. Tá Eu sou o certo? segundo com mais títulos aqui no Rio. Olha que você primeiro, eu sou o segundo. Tá vendo, gente? Gente, beijo pra vocês, obrigado. Obrigado. E até sábado que vem, mas não desligue não, sabe por quê? Tem um programa babado pra acontecer daqui a pouquinho, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço Beijo pra a todos. vocês, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.